Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de filosofia Kung Fu. Hoje então vamos continuar na parte que paramos no vídeo passado, tá? E assim nós vamos já também dando continuidade para nossos alunos, aonde paramos na aula passada, na última aula que a gente deu de filosofia. A gente vai dar continuidade daqui para frente, tá? Então, seguindo ao sistema que a gente tinha falado, dos lutadores que criavam, aprendiam técnicas aqui, técnicas ali, criavam um novo sistema ou um novo estilo. Então, isso aqui a gente está falando para que vocês relembrem de onde a gente parou no vídeo passado. Então, vamos lá. De fato, as pessoas sempre prestam muito atenção ao nome do estilo de Kung Fu que está praticando ou que ouviu falar, mas dá pouquíssimas atenção ao sistema teórico, tá? Desse estilo que ele ouviu falar ou que ele está praticando, porque isso não é interesse. A parte teórica hoje para as pessoas há pouco interesse, porque as pessoas sempre acreditam, eu quero aprender a lutar, não quero aprender teoria, tá? Então, é muito importante que vocês também conheçam a parte teórica do estilo que vocês estão praticando, tá? Que é intimamente relacionada ao regionalismo de onde foi criado o estilo, da região, tá? Então, isso é muito importante, porque tem muitas nuances, muito segmento dentro desse contexto. Aí as pessoas acabam se perdendo. Muitas horas você chega numa academia que a pessoa está praticando estilo e fala, de onde veio seu estilo? Puta, rapaz, eu não sei, tá? Meu mestre nunca falou. Não. Ou foi o mestre nunca falou, ou foi o aluno que nunca perguntou para o mestre de onde vem. Talvez o mestre tenha todo o interesse de explicar, mas se não há interesse da parte do aluno ou do aprendiz, também o mestre não vai ficar correndo atrás, isso é assim, assim, ou assado, tal, porque vai ver que não vai ter interesse nenhum, tá? Então, isso é muito importante para vocês que prestem atenção nessa parte, tá? Da parte teórica de um sistema, entendeu? Então, usando isso aí como base, uma composição das teorias das artes marciais, antes de seu nascimento, está sempre ligada, tá, à influência de certas condições naturais que podem ser alteradas facilmente por uma pessoa ou por outras pessoas, tá? Mas vamos deixar mais da maneira que qualquer pessoa pode mudar, mas vamos deixar por uma pessoa, fica mais fácil para vocês entenderem. Em um tempo, passou-se um tempo, aquela pessoa muda, porque se põe mais pessoas, aí fica complicado, um muda, outro não muda, então facilmente pode ser alterado por uma pessoa, tá? Assim, é insano dizer que alguém pode originar um sistema de luta simplesmente de uma ideia que lhe vem à cabeça ou lhe vem ao sonho. Talvez a pessoa sonhou lá, eu sonhei com um monge lutando com a técnica tal, ele fazia o movimento, é um sonho. Qual é a base que você tem, através de um sonho, de criar um sistema de luta? Nenhum. Porque você não criou uma alicerce, não criou uma rotina que você aprendeu com o mestre X, mestre Y. Então, qual é a base fundamental que você tem para criar um estilo? Hoje, nenhuma. Tá? E mesmo no passado, as pessoas quando criavam estilo, tanto no passado quanto no presente, eles tinham uma base, eles tinham aprendido os fundamentos de algum mestre, tá? Muitas outras técnicas de outro mestre. Então, e mais um pouco com a experiência que ele adquiriu com essas técnicas, ele então poderia ter uma pequena, mais rudimentar, conhecimento para criar um estilo, tá? Então veja bem, hoje não é assim. Hoje tem muitas pessoas que criam estilo, eu criei um estilo A, ou estilo B, ou estilo C,
Mas e daí? Você criou um estilo ou você simplesmente está copiando algo de que a outra pessoa fez e você está criando um estilo? Você está juntando uma técnica aqui, uma técnica ali, um pouquinho de um livro, um pouquinho de uma revista, um pouquinho de um filme e criou um estilo. Qual a base? Você praticou? O que você praticou? Você tem noção do que você está criando? Entendeu? Então isso tome muito cuidado, tá? Porque é o que nós estávamos dizendo. Se alguém vai criar um estilo, mas nunca praticou, vamos falar de Kung Fu, não vamos falar de arte marcial geral, não pense em arte marcial geral, pensar em Kung Fu. Se alguém que nunca praticou Kung Fu, como essa pessoa poderá criar um sistema de luta, um sistema de Kung Fu, a partir de inspirações repentinas que ele teve? Essas condições naturais são de fatos, tá? Você não cria porque há uma alusão repentina de um estilo no sistema, como eu acabei de dizer agora. Sonhei com mestre e tal, fazendo tal movimento, defendi aqui, defendi ali. Não, tá? Essas são condições. Para você criar um estilo, você tem que ter condições naturais. O que são condições naturais? De fato, os rudimentos dos quais um estilo de Kung Fu é derivado. Por outro lado, esses rudimentos são afetados pela experiência pessoal, entendeu? Agora, vamos lá, do criador, obtida pelo que ele vê ou ouve na área e os costumes culturais e vida dessa área. Então, pelos costumes da cultura e a vida dessa área, como que as pessoas vivem nessa área, como são obtidos os conhecimentos. Tá? O seguinte é uma boa ilustração. Vamos falar agora, fugir um pouco do Kung Fu para vocês entenderem. O kickbox do Japão é derivado da mixagem. Tá? Então veja, o cara não é que criou o kickbox, criou um estilo. Tá? O kickbox do Japão é derivado de uma mixagem do Thai box, que é muito difundido no Japão. Então, vocês começam a observar que não é assim tão fácil, tão simples para criar. O cara tem que ter uma base científica, alguma coisa, tá? Então, que é derivado tanto do judô quanto do karatê, que são bem desenvolvidos no Japão. Isto prova que há formações da teoria de um estilo de arte marcial são intimamente ligadas ao regionalismo de onde surgiu os estilos antigos, para que ele se forme uma base dentro do novo sistema. Tá? Em relação às diferentes facções de Kung Fu chinês, nós podemos ser classificados, nós podemos classificar ou podem ser classificadas, tá? Em estilo do norte e do sul. Então, se você criou um sistema, região, na parte mais sul, então esse estilo é ligado ao sul. Vamos dizer, mas meu estilo tem fundamentos e base do norte. Não, seu estilo é do sul, porque você criou ali, você adaptou esse estilo dentro da região que você está vivendo, tá? Então, passaria a ser do sul. E como se você pegou um estilo, tem toda a base do sul, mas foi criado no norte, você vai ter que adaptar ele dentro da região nortista que você está vivendo. Então ele passa a ser um estilo do norte, tá? Agora, se você leva um estilo do sul e continua praticando ele no norte, ele continua sendo do estilo do sul e vice-versa, tá? Não é porque você aprendeu um estilo do sul e vai para o norte e ele vira nortista. Não é isso. Se você veio com o estilo do sul e levou ele para ser difundido no norte, ele continua sendo do sul. E o estilo do norte foi para o sul, ele continua sendo do norte, porque ele foi criado dentro daquela região, tá? E não aqui. Então, tem que tomar muito cuidado com isto, tá? Porque muitas horas as pessoas criam um estilo no sul e vai para o norte, meu estilo é nortista. Não é, tá? Então, nós temos que ter muito isso aí, ok? Então, dentro desse
dessa área de origem, essas duas grandes clássicas são subdivididas em dois grupos, o grupo rígidos, tá? E o grupo flexível. Falando de modo geral, o grupo rígido enfatiza o uso das bases firmes e socos muito fortes, o tronco ereto e poderoso, aplicado nos estilos do sul. Tá? Vocês veem que o estilo do sul, eles usam muito, desenvolvem muito soco, com essa potência mais firme. Tá? Não tem tanto movimento aleatório, é uma coisa mais rígida. Tá? E nos estilos do norte, as bases e chutes, quer dizer, já mudam, vendo? Então, eu falei ali anterior, entendeu? Entre o estilo do sul e do norte. Você vai para o sul, então o estilo do sul é mais rígido, mais duro, base mais firme. No estilo do norte, como se usa, é uma base mais instável por causa dos chutes, tá? Então você tem movimento de chute. Só que em compensação, como são mais desenvolvidas as técnicas de perna, os chutes do estilo norte são muito poderosos, são muito fortes, tá? Nessa parte. Então, por isso que eles desenvolvem. Então, nós temos aquele conceito, não é impacto aí. Punhos do sul, pernas do norte. Tá? Respeito aos grupos, agora vamos falar do outro lado, os flexíveis. Tá? Em respeito aos grupos flexíveis, a ênfase é colocada em técnica de lutar com o corpo mais fechado e a base mais estreita, tanto no norte como no sul, tanto os estilos nortista quanto sulista, tá? Ele apresenta maior habilidade em usar braços e troncos eretos. O sistema. Agora você vai ver que nós vamos falar, tudo isso a gente falou, e vamos falar um pouquinho agora do Wing Chun. Até agora você vê que nós não falamos nada do Wing Chun, então agora nós vamos falar um pouquinho do Wing Chun. O sistema Wing Chun, ele é derivado do sistema de Fujian ou Fujian de Kung Fu, que é relacionada ao sistema Hatha. Tá? Se vocês pegarem na história, vocês vão ver, tá? O Hatha. Tá? Então, vocês vejam que agora nós começamos a falar seus aspectos comuns que são, durante o combate, os pugilistas desse sistema preferem passos bem curtos ou passos curtos, tá? E luta bem fechada, bem aqui, ó, nada aquela coisa mais aberta, tá? Então, vocês vão começar a observar agora, que agora vamos começar a dar mais ênfase ao Wing Chun. Vamos falar mais do Wing Chun, tá? Então, aquela lutinha fechadinha ali, com seus braços posicionados próximo aos tórax e seus cotovelos abaixados, tá? Nós já falamos isso, nunca elevar demais os cotovelos, prestem bem atenção, gente. Tá? Por que eles mantêm o cotovelo? Isso para manter mais próximo aos flancos, fechar o corpo ali para proteger mais, para assim oferecer-lhe mais proteção, ok? Outra característica desses dois sistemas de Kung Fu é que, diferente daqueles da província de Kwantung, China do Norte, suas formas de pugilismo são bastante simples. Então é melhor dizer que o sistema Wing Chun é uma coleção de técnicas passada entre moradores das províncias costeiras do sudeste da China. E finalmente, tá? Então observamos que nós agora vamos começar. Então, eu observando bem essa parte, tá? Do sistema, então vamos lá. Passando em técnica, morador da província. Então observa bem que dentro da província costeira do sudeste da China, e finalmente polida e melhorada por um ou dois pugilistas talentosos para formar o sistema apresentado, ao invés de dizer que ele foi criado, tá, intencionalmente por um idealizador. Então você pode dizer que o sistema Wing Chun atual, hein? Vamos lá atrás, vamos falar do sistema atual. Tendo passado através de gerações em gerações, é uma coletânea de experiências pessoais de seus sucessores, refinada e polida
com adição, eliminação, alteração e melhoramentos necessários, tá? Então, nós observamos aqui que o estilo Yin-Chan, através da sua criadora, o Mui, até chegar a nós, ele houve uma certa evolução, tá? Vamos pôr dessa maneira que é mais fácil, uma certa evolução. Ele foi evoluindo passo a passo até chegar em nossos dias e mostrar essa eficiência que o estilo é hoje. Então as pessoas procuram dizer, o estilo A, estilo B, estilo C. Vamos agora deixar um pouco o estilo A, estilo B, C. Vamos fazer então, ele foi crescendo, foi lapidando, foi melhorando, entendeu? Até chegar ao que nós temos hoje de Yin-Chan. Só que vejo quantos esses sucessores atrás tiveram que provar, tá? Ali, com seus próprios punhos, seu próprio corpo, até chegar no que nós temos hoje. Tá? Corrigindo técnica, melhorando, aperfeiçoando, exigindo de seu corpo o máximo, dando ápice das suas técnicas, do seu movimento, e através de lutas, de movimento, de técnica apresentada, correções, puta meu, essa técnica naquele dia não funcionou, isso não melhorar aqui. Então veja com quanto foi até chegar nós hoje aqui, tá? Então, hoje nós vamos dar uma sequência mais lógica para o nosso aluno, para você, e parar por aqui, porque no próximo, para o vídeo não ficar muito grande, no próximo vídeo nós vamos dar continuidade nesse assunto, tá? E outra coisa, como eu tinha falado no vídeo passado, que nós íamos passar o endereço do nosso blog, que logo vocês vão ter, além de ter mais conhecimento, vão ter mais ainda, tá? Não só esses que a gente está postando em vídeo, mas como já tem conhecimentos lá que não está no vídeo, está lá. Ali vocês, como eu falei, vocês vão ter que ler. Aqui vocês vão só ouvir. Lá vocês vão ter que ler um pouco, tá? Dentro da história que está lá. Ok? Então, se quiser visitar nosso blog, é www.lkmakungfu.com.br, tá? Vocês digitando, está lá o blog, ele está sendo reconstruído, vai devagarzinho, vai evoluindo, tá? Se vocês tiverem alguma crítica, comente lá, tá? Puta, você podia melhorar isso aqui ou aquilo ali, puta, isso tá legal, não tá? Dá aquele apoio pra gente, faça os comentários, porque aí a gente vai, pelo comentário de vocês, a gente vai tentando melhorar mais nosso blog, tá? Trabalhando, pesquisando mais conhecimento e levando tanto para ele quanto para as aulas de filosofia, tanto em vídeo quanto pessoal, tá? Dentro da academia. Então, aí a gente vai trabalhando esses dois lados, de acordo com o feedback que vocês vão dando. É legal esse feedback porque a gente vai melhorando mais. Tanto no vídeo aqui também. Pode dar os feedbacks de vocês aí, tá? A gente vai selecionando os que tiver mais feedback relacionado. Então, a gente vai tentar focar e tentar trabalhando ali. Puta, eu queria alguma coisa falando tal coisa. A gente vai pesquisar, tá? De tal, os assuntos que vocês derem também vai pesquisar e vai tentar achar uma fonte a mais confiável possível para falar para vocês, tá bom? Então nós ficamos por aqui e agradecemos muito de vocês assistirem até aqui nossos vídeos e esperamos vocês no próximo, tá? Não deixe. Logo tem mais vídeo. Agora a gente está dando uma sequência mais acelerada nos vídeos para não ficar tanto tempo parado. Então de vez em quando a gente dá uma sumidinha aí, mas não é proposital, não, tá? É porque a gente tem outros a fazer e acaba esquecendo de postar. Os vídeos estão por alguns prontos, já de técnica, outros não, mas a gente vai tentando adequar para que vocês não fiquem tanto tempo sem nossos conteúdos, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado e dê aquela forcinha pra gente, dá aquela curtidinha, tá ok? Assim o YouTube entende que nossos vídeos estão sendo bons para alguém, então ele indica para mais pessoas. Então, eu desde já agradeço e muito obrigado e até o próximo vídeo.